Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o pesquisador Paulo Rezzutti, autor do livro Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, lançado pela editora Leia. Neste episódio, o autor responde às dúvidas de crianças sobre personagens da história do Brasil. Vamos ouvir uma delas? Olá, como é que vai? Meu nome é Helena Prado de Almeida, eu tenho 6 aninhos. Eu queria te falar umas perguntinhas sobre a princesa Leopoldina. Que dia que ela morreu? É sério que ela foi muito inteligente? E como é que ela fez parte da separação do Brasil de Portugal? Oi, Helena, tudo bem? Então, a Leopoldina ela faleceu no dia 11 de dezembro de 1826, no Rio de Janeiro. Ela, sim, era uma pessoa muito inteligente, era uma menina muito inteligente. Ela conhecia muito sobre ciências naturais, que na época incluía um monte de matérias, tipo biologia, mineralogia. Então ela conhecia tudo sobre pedras, ela estudava animais, ela fazia desenhos desses animais também. Então ela era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa. E a questão da independência, ela ajudou o Dom Pedro durante o que a gente chama de processo da independência, porque a independência não começou e terminou lá no 7 de setembro. É todo um processo, tem um monte de ações, um monte de fatores, um monte de coisas que levaram até o 7 de setembro. E ela participou, junto com o Dom Pedro, de todas essas ações que levaram ao 7 de setembro. Nossa, Paulo, eu fiquei encantada com a pergunta da Helena, que inteligente. Não é? E eu queria que você falasse, inclusive, sobre como você retrata a Imperatriz Leopoldina no seu livro. Você fala, por exemplo, de coleção de minerais, de pedras. Ela tinha mesmo essa coleção? Tinha, tanto que uma das coisas que eu tentei fazer no livro é sempre puxar coisas da realidade desses personagens para dentro do livro. Então, ela tinha essa coleção de minerais, sendo que ela traz essa coleção de minerais para o Brasil. Então isso daí está numa carta dela para a irmã falando sobre essa coleção que ela ia trazer para o Brasil, ainda mais sabendo que o Dom Pedro também gostava. Agora é a vez da Manuela fazer a pergunta para o Rezzutti. Meu nome é Manuela Carvalho, tenho 10 anos. Eu queria saber se Dom Pedro estava com dor de barriga quando declarou a independência. Oi, Manuela, sim, ele estava com dor de barriga, sim. Ele já vinha dobrando o corpo, como existem os relatos, ao longo da estrada velha que ligava Santos a São Paulo. Ele desceu para Santos no dia 5 de setembro e voltou, subiu a serra no dia 7 de setembro passando mal. Ele veio passando mal desde manhã, da hora que ele saiu de Santos. Deve ter comido alguma coisa estragada, algum peixe estranho lá em Santos, alguma coisa deu errado. E aí ele veio realmente passando mal. Tanto que a parada lá no Ipiranga foi uma das várias paradas que ele fez para poder ir no banheiro, mas no batinho, né? Vamos dizer como assim. É que a gente sabe disso, hein, Paulo? Porque as pessoas que estavam com ele deixaram relatos? Conta. Sim, tem relato do Barão de Pindamonhangaba, tem relato do Gama Lobo, tem vários relatos de pessoas que estavam com ele. Um dos mais completos é o relato do Major Francisco de Castro do Canto e Melo, que é o irmão mais novo da Domitila de Castro do Canto e Melo, que vai ser a Marquesa de Santos, que vai ser amante dele, do Dom Pedro. E esse relato é da década de 1860. E ele não só escreve o que ele lembrava, mas ele manda esse relato para outras pessoas que estavam com ele e com Dom Pedro. E essas pessoas que ainda estavam vivas, elas complementam o relato dele. Também tem o relato do Padre Belchior, tem vários relatos de pessoas que viram o grito acontecer. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 1 hora e traz, além de outras perguntas de crianças para o escritor Paulo Rezzutti, músicas que têm tudo a ver com o nosso tema. Dom João balançava sua pança e o lar de Orleans e de Bragança se abria pra boca do lixo. Para ouvir, acesse radios.tbc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal! Vem vendo esse palco Brasil desfila. Na Trilha da História.
Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.